meus irmãos, a paz e a graça, que Deus abençoe abundantemente a tua vida, que Deus esteja te ajudando, a você galgar cada degrau que o Senhor quer que você suba na sua vida, porque Deus não quer que você fique estagnado, Deus não quer que você fique paralisado, Deus não quer que você fique prostrado diante de nenhuma situação. Quando Josué ele estava entristecido e abatido por conta, cabisbaixo, ele estava cabisbaixo por conta que haviam perdido uma batalha, e Josué se encontrava desanimado. Tem situação nas nossas vidas que vem para nos desmotivar, que vem para nos desanimar, mas diante daquela circunstância, diante daquela situação, você precisa tomar fôlego, você precisa respirar fundo e precisa voltar ao campo de batalha, ver o que aconteceu, por que você fracassou naquela área ou naquele sentido da sua vida, naquela área da sua vida. Por que você errou, por que você fracassou? Então, há um novo recomeço, você pode recomeçar a sua história, a sua vida, a sua trajetória. O que a gente não pode é ficar nessa condição de lamúria, nessa condição de lamento. Nós temos que erguer a nossa cabeça e partir para a batalha, porque Deus ele já nos garantiu a vitória, Na verdade, nós em Cristo somos mais do que vencedores, Nós não somos derrotados, nós somos vencedores. O Senhor, ele chamou aqueles que são vencedores. Deus não nos chamou, Deus não tem colocado em nós o espírito de covardia, mas o espírito de intrepidez, de coragem, de força, de determinação. Você precisa tirar força da sua fraqueza, assim como fizeram os heróis da fé. Então você precisa também tirar força da sua fraqueza, para que você consiga ser mais um herói e construir a sua história de vitória, de sucesso, de percas, mas de ganhos, de uma pessoa determinada que não para e não fica prostrado diante de nenhuma situação, porque tem pessoas que ficam curvado, mas a palavra de Deus para mim, para você, toma a tua cama, levanta-te, ergue a tua cabeça. Então, é assim que Deus quer que a gente haja diante das situações que tem vindo para nos afrontar. Hoje eu tenho uma palavra poderosa para o teu coração, Nem só de pão viverá o homem. Então, você precisa parar para atentar, para ouvir a palavra do Senhor. Você precisa parar um momento, um minuto, um instante para estar ouvindo e seguindo a direção de Deus. Quem sabe você chegou neste vídeo aí, de repente você caiu nesse vídeo. E quem sabe aqui tem uma resposta de Deus para a tua vida hoje. Tem uma resposta de Deus para a tua vida hoje. Eu quero falar hoje sobre é impossível agradar a todos. Nós não devemos querer agradar a todo mundo. Antes de entrar nessa palavra, nessa mensagem, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, para que você esteja deixando aí o seu pedido de oração, seu comentário, a sua opinião acerca do que nós falamos aqui. Não somos o dono da verdade, mas eu creio que o Espírito Santo está me inspirando a profetizar, a falar nesse momento. Não quero falar aqui minhas palavras, mas eu quero falar aqui a palavra do Senhor, porque a intenção é te motivar, a intenção é te encorajar, a intenção é que você saia desta situação de prostração, e muitas das vezes o que a gente precisa é uma palavra, porque uma palavra mudou a história, mudou a situação daquele homem que é conhecido como centurião de Cafarnaum. Centurião de Cafarnaum estava com seu filho doente, seu criado. Na verdade, ele não era filho, era criado, era um serviçal, era um empregado da sua casa. Estava doente, mas o Senhor
ele foi até o Senhor Jesus e disse assim, reconhecendo a autoridade de Jesus, ele disse, eu sou homem de autoridade, eu digo a esse vai, ele vai, diga ao outro vem, ele vem. Então você veja que ele reconheceu a autoridade de Cristo e disse, Jesus disse que iria na casa dele, né? Jesus disse que iria na casa dele para dar saúde ao seu criado que estava enfermo, que estava doente, mas ele disse, não, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, manda não somente uma palavra. E alguém que estava ali disse que ele era digno, né? Mas ele não se achou digno. E às vezes a gente não temos o merecimento, mas a bondade, a misericórdia, a compaixão, e a palavra de Deus vai dizer que a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos destruídos. E por conta da misericórdia de Deus, o Senhor entrou na casa daquele homem, né? O Senhor deu uma palavra de ordem. Na verdade, Jesus não foi até a casa dele, mas deu uma palavra de ordem e disse, vai porque o teu criado, o teu servo, o teu filho, o teu criado já está curado, já está sarado. Então, ele automaticamente foi para a sua casa. Quando chega em casa, na mesma hora, no mesmo momento em que Jesus disse que o teu criado está curado, ele foi curado. Então você observa, né, que ele disse, basta tão somente uma palavra e a minha situação será transformada. E o meu criado será curado. Então uma palavra dirigida por Deus pode mudar a tua história. Pode ser a resposta que você precisa para que você se levante dessa condição na qual você se encontra. Então, nós podemos observar que uma só palavra pode mudar o quadro da tua vida, pode mudar a tua história. Então, vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor aqui no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 33 e 34, que diz assim, veio João Batista não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis, tem o demônio. Vem o Filho do Homem, comendo pão, bebendo vinho, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, e amigos de publicanos e pecadores. Então você observa aqui Mateus capítulo 7, versículo 33 e 34. Olha só a situação, né? Veja só, que não há como agradar a todos. Não há como agradar. Não tente agradar a todos. Você tem que tentar apenas agradar a Deus. Embora tentando agradar a Deus desagrade a muitos, né? Desagrade a muitos. A verdade é essa. Se eu tento agradar os homens, não sou, porventura, servo de Cristo. Porque o servo de Cristo ele está interessado em agradar a Deus. E os que andam na carne não têm como agradar a Deus, pois os que andam em espírito, esses sim agradam ao Senhor. Então, para andar em espírito, você não precisa estar 24 horas dentro de uma igreja. Para andar em espírito, você não precisa estar de joelhos prostrados todo momento. Para andar em espírito, você precisa estar conectado, ligado com Deus, embora você esteja fazendo os seus afazeres, as suas obrigações, as suas correrias, né? Você precisa andar em espírito. Agora, observando esse texto, a gente vê que aqueles que estavam criticando a Jesus, aqueles que estavam falando mal de Jesus, eram religiosos, né? Aqueles que estavam criticando, chamando ele de glutão, chamando ele de bebedor, e que se assentava com publicanos, com pecadores, né? Porque existem pessoas que se acham melhor do que os outros, mais santo que os outros, mais certo que os outros, né? E era a situação desses religiosos, né? Mas você vai ver que eles tiveram a dificuldade de entender quem era Cristo. Eles tiveram a dificuldade
de reconhecer o Filho de Deus. Os religiosos tiveram essa dificuldade de entender, de compreender, de entender quem era o Filho de Deus. Então a gente pode observar que não tem como você fugir das críticas, não tem como você fugir, né, das críticas das pessoas. Elas veem o que elas querem ver, elas vão, por mais que você tente acertar, por mais que você tente fazer a coisa certa, por mais que você seja mais acerto do que erro, as pessoas sempre vão olhar para o teu erro, né? Vão sempre olhar para a tua falha, para o teu fracasso. Elas não vão olhar para as tuas qualidades. Elas não querem saber as tuas qualidades, elas querem olhar apenas para o teu erro. Então, meu irmão, não tente agradar as pessoas. Procure tão somente agradar a Deus. Agradar a Deus, porque isso é o suficiente na sua vida, né? Mas o que acontece é que Jesus, sim, ele tinha interesse em agradar a Deus. Ele sentava com os publicanos. Ele passou, né, e viu Zaqueu em cima da figueira e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, Zaqueu. Hoje eu quero ir à tua casa, hoje eu quero sentar na tua mesa. Então a gente observa que Jesus, ele entrou na casa de um publicano chamado Zaqueu, sentou à mesa com Zaqueu, entrou dentro da casa de Zaqueu e comeu junto com Zaqueu ali. Então você observa que isso fez com que o povo ficasse criticando, né? Criticando. Então você não vai fugir das críticas, meu irmão. Você não vai conseguir fugir das críticas. Vai ter pessoas que vão reconhecer a autoridade que há sobre a tua vida. Há pessoas que vão reconhecer o tamanho da chamada que Deus tem contigo. Vão reconhecer o dom que há em ti. Vão reconhecer a graça que há em você. Mas há pessoas que não vão compreender, não vão entender. Vão te julgar, vão te criticar, vão falar mal, vão apontar os teus erros, né? Vão apontar os teus erros. Então, não tente agradar as pessoas, né? Não tente agradar a todos, mas que você esteja focado, que você esteja interessado em agradar a Deus dentro da sua casa, agradar a Deus no meio da sua família, no seu trabalho, agradar a Deus, né? Então que haja esse interesse na tua vida de querer agradar ao Senhor, né? Ao Senhor que te deu vida, ao Senhor que te resgatou, ao Senhor que te amou de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você não precisa da aprovação de ninguém, você só precisa do carinho de Deus acima daquilo que você tem feito, né? Eu gosto de dizer sempre que você faz muito bem quando você dá conta de cuidar da sua própria vida. Quando você cuida da sua própria vida, você cuida da vida de milhares de pessoas, né? Então, quando você dá conta de cuidar da sua vida, já está ótimo para você, já está ótimo para mim. Então, o problema das pessoas é querer tomar conta da vida dos outros e querer estar apontando e vendo o erro dos outros, né? Então a gente observa essa palavra: pois vejo João Batista não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis: tem um demônio. Olha aí, João Batista vem não comendo pão nem bebendo vinho, e mesmo assim eles disseram que João Batista tinha um demônio, tinha um diabo. Então você observa, meu irmão, observa quem João Batista, a voz de Deus na terra, né? Vai dizer que João Batista era a voz do que clama no deserto, aquele que veio para aplanar o caminho do Senhor. Mas olha o que o povo está dizendo, que ele tinha um demônio, né? Que ele tinha um demônio. Você vê Jesus aí Jesus vem, diferentemente de João Batista, que não bebia nem comia, né? Não vivia ali comendo pão e nem bebendo vinho com as pessoas. Aí vem Jesus comendo pão, bebendo vinho
entrando na casa dos publicanos, como entrou na casa de Zaqueu, né? E mesmo assim Jesus ele vai ser criticado também, né? Quando Jesus curava, quando Jesus operava maravilha, quando Jesus libertava, quando Jesus transformava, ele, mesmo assim, ele ainda era julgado. Né? Mesmo assim, o povo olhava e dizia que ele expulsava os demônios pela força ou pelo dedo de Beelzebul, que os milagres que Jesus operava não eram diretamente providos por Deus, mas por uma força do mal. Então você observa isso. Infelizmente, muitas pessoas não têm discernimento, e a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que aquele que peca contra o Pai ou contra o Filho terá perdão, mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo não receberá o perdão, não terá perdão. Então, atente para isso, controle a sua língua, cuidado no que você fala, cuidado no que você diz. Nós devemos ter muito cuidado quando julgamos as coisas, né? A Bíblia diz que à medida com que julgardes, vós também sereis julgados, né? À medida que medirdes, vós sereis medidos. Então, não julgue certas situações. Você não tem o poder. Se a Bíblia diz o seguinte, quando fala do joio e do trigo, vai dizer que deixa os dois crescer junto, né? Deixa os dois crescer junto, porque não se sabe quem é joio e quem é trigo. Então, às vezes a pessoa pode cometer uma injustiça de arrancar o joio, né? Arrancar o trigo se passando por joio, né? Então você tem que ter cuidado, porque só quem conhece o coração do homem é Deus. E às vezes você acha que aquela pessoa não é de Deus, ela está lutando contra alguma coisa, contra uma dificuldade, ela tem dificuldade de se libertar de certas coisas, porque o mundo coloca vício nas pessoas e ela às vezes quer servir a Deus, quer andar com Deus, quer estar nos caminhos de Deus, porém ela é presa a alguma coisa, ela é presa, né? É presa ao pecado, ela é cativa, ela tenta se libertar, mas não consegue. Então, quem sou eu, quem é você para dizer que essa pessoa é joio, que essa pessoa não é de Deus, né? Quem sou eu e quem é você? Mas observando, tenha cuidado com a sua língua, tenha cuidado com o que você fala, tenha cuidado quando você for falar mal de alguém, né? Então isso é muito importante a gente atentar para esses detalhes. E agora nós vamos estar fazendo uma oração clamando a Deus para que Deus estenda as mãos sobre a tua vida. Mas desperte, acorde, se levante, né? Vamos tomar fôlego e vamos continuar na luta, na batalha, porque o Senhor nos chamou para a peleja. O Senhor nos chamou para a peleja. Veja que quando Sansão estava pensando que ia morrer por conta que ele teve sede e não tinha como beber água, mas o Senhor fez brotar a água ali para que Sansão bebesse, porque se Sansão não bebesse água, ele já se encontrava fraco, com sede e tinha muitos inimigos ainda para vencer. Mas o Senhor fez jorrar água. Deus está fazendo jorrar água para que você beba, para que você crie ânimo, para que você crie força, para que você recupere as suas forças e vença os seus inimigos. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas sim contra os principados e potestades, contra toda a força contrária, né? Contra toda a força das trevas. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço nesse momento que o Senhor estenda as tuas mãos sobre essa pequena audiência que tem vindo, Senhor, até os nossos vídeos para receber uma palavra. Essa pequena audiência que tem vindo até os nossos vídeos para ouvir uma mensagem, para nos prestigiar muitas das vezes, porque gosta da nossa pessoa, da nossa amizade. Eu te peço que o Senhor esteja estendendo as tuas mãos. Quem creu na nossa pregação foi a quem se revelou, foi a quem se manifestou o braço do Senhor. E eu creio
que o Espírito que estava sobre Paulo, sobre Pedro, sobre João, sobre Jesus, porque o próprio Cristo, o Senhor, nos disse que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, a pôr em liberdade os algemados, oprimidos, a dar vista aos cegos. Então o Espírito do Senhor estava sobre eles. Eu creio que teu Espírito está sobre a minha vida e está descendo sobre a vida de muitos outros. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estenda as tuas mãos para curar, estenda as tuas mãos para levantar, estenda as tuas mãos e abra o entendimento, dê sabedoria a essa pessoa, dê entendimento a ela e que ela seja um instrumento nas tuas mãos, não um instrumento de contenda, não um instrumento de contenda, não um instrumento que só sabe julgar os outros, falar mal da vida dos outros, não um instrumento do mal, mas que ela seja um instrumento do bem. Que ela seja, meu Deus, esteja interessada em agradar o Senhor. Que ela esteja interessada em saber qual é o teu querer, qual é a tua vontade para a sua vida. Pai Santo e querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que abre porta, Tu és o Deus, Senhor, que faz coisas impossíveis acontecer. E eu te peço nesse momento que o impossível aconteça na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Deus abençoe, um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.